Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós. Hoje nós estamos aqui em Minas Gerais, em São João del Rei, e eu estou aqui com um artista que, olha, eu vou dizer para vocês, bom, vocês estão vendo aqui, o Cristo está fazendo um cafuné na minha cabeça, ele está ressuscitado, então ele pode fazer um cafunézinho na minha cabeça. Porque nós estamos aqui com o Carlos. Carlos, olha, muito obrigado por nos receber. Imagina. Eu fico muito feliz de estar aqui. Olha, realmente o seu ateliê é algo que é surpreendente. Este Cristo aqui maravilhoso, muita gente sabe que eu trabalho com Soldado de Turim, que eu gosto do Soldado de Turim, que há muitos anos eu estudo Soldado de Turim. Agora, este rosto deste Cristo realmente me lembra muito Soldado de Turim. Eu fico extasiado em ver a obra que está saindo. Eu gostaria primeiramente, Carlos, que você falasse um pouco a sua formação, o que levou você, por exemplo, a escolher essa área da escultura, que você provavelmente já sabia que a escultura era uma obra menor dentro das obras artísticas, plásticas, como nós podemos chamar, era aquilo que os antigos chamavam de arte mecânica, ou seja, considerava-se uma arte inferior à arte intelectual, à arte da palavra, o que a gente sabe bem que não é bem assim. É verdade. Então vamos lá, Carlos. Bom, eu desde criança eu sempre desenhei, sempre tive assim uma sintonia maior assim com as artes, principalmente com as artes visuais, né? Eu sempre gostei de desenhar e tudo mais, isso desde tenra idade mesmo, talvez 7 anos, eu acredito. E fui desenvolvendo aquilo, né? Era um período muito difícil, a gente não tinha papel para desenhar direito, desenhava em papel de pão. Eu estudava na Fundação Bradesco e eu me lembro que eu começava a desenhar nas margens do caderno, né, para não ferir as folhas virgens, né, do caderno. E aí eu me lembro que teve uma professora que me deu um caderno quando ela viu, ela falou, vou te dar um caderno só para você desenhar e tal, foi um estímulo interessante. Posteriormente, assim, eu acho que a cidade em si, a região, né, que tem um acervo colonial e, né, do barroco mineiro assim, bastante significativo, né, então isso também me influenciou bastante. Outra coisa que me influenciou também foi um período mais efervescente aqui da cantaria e da escultura em pedra que acontecia aqui na região de São João e Coronel Xavier Chaves, então eu via muito aquilo e sempre gostei, na verdade eu sempre gostei, né? E aí, né, sempre que eu tinha a condição, né, de estreitar laços com pessoas que trabalhavam com qualquer tipo de arte visual, eu fazia. Na adolescência eu comecei a pintar, né, até por influência desses contatos, né, então eu pintei até talvez os 21 anos de idade, eu acredito. Eu pintei algumas coisas, mas o meu trabalho de escultura, quando eu fiz um trabalho de 10 cenas da vida de Cristo, assim, para fundir uma porta do pessoal da Facas Burza, lá em Tiradentes. E aí eles encomendaram isso, e ali eu acho que aquilo foi o que mais me mostrou assim, que eu deveria seguir mais no campo da escultura do que no campo da pintura. Então, a partir desse momento, eu fiz várias coisas assim, inspiradas na própria natureza, como motivos botânicos, besouros, insetos, né, pássaros, coisas do tipo. E a arte sacra, eu acho que foi ela que me escolheu, assim, não sei nem se foi eu que escolhi ela, porque assim, a influência aqui é tão grande, né? Por exemplo, São João, atualmente, a gente pode dizer que é uma capital nacional das artes sacras, né? Que
você encontra de tudo que você precisa para poder construir e sair com a sua igreja pronta, assim, paramento, tudo, artigos de prataria, tudo, sino, enfim, tudo. E então, desde então, assim, com a fomentação desse mercado, eu vi na arte sacra assim, a possibilidade de poder viver do próprio trabalho de escultura, né? Foi assim um desenvolvimento assim que levou bons anos, né? Na verdade, eu comecei na pedra de sabão, porque apesar do meu pai e meu avô serem carpinteiros, era uma carpintaria mais rústica, eu não sabia afiar a ferramenta a ponto de cortar madeira tal como eu preciso. E já na pedra, não, a pedra é um aglomerado de partículas, então qualquer jeito que a gente enfiava a ferramenta ali, a gente conseguia cortar. E a pedra me deu assim, um ensinamento muito grande, que foi de ter assim, um preciosismo, conferir mais detalhes, porque a pedra, ela confere essa qualidade que você consegue soltar mais as peças. Entendeu? Então, quando eu fui para madeira, eu queria trazer isso também. Sofreu um pouco mais, porque é diferente. Sim, porque a madeira são agregados de fibras, cujo sentido você precisa respeitar. Então, de repente, uma peça que você faz com um braço que está no sentido contrário, como aconteceu alguns anos atrás aqui, né? Pode quebrar a peça. Entendi. Também. E, enfim, foi um pouco assim mais dificultoso para adaptar, mas logo eu consegui as ferramentas adequadas e a partir desse momento eu acabei me fixando mais na escultura em madeira, até pela comodidade que ela confere. Por exemplo, um espaço muito pequeno você consegue trabalhar com madeira sem fazer muita sujeira, sem fazer muito esforço físico, né, o que talvez tornava a escultura uma, digamos aí, na categoria das artes menores, né, talvez por esse serviço mais braçal que a escultura ela pede isso mesmo, né? Até hoje a gente trabalha aqui em obras desse porte, por exemplo, a gente trabalha muito com serra elétrica para adiantar o trabalho. Antes era no formão, mas a serra elétrica é um trabalho que é mais ágil, no entanto, exige muito mais esforço físico da gente. Né? Então, talvez por essa qualidade mais braçal, física, né? Ao contrário da pintura, que é mais meticuloso, mais poético, talvez na movimentação, isso tenha tornado a escultura como talvez arte menor. O que eu discordo, porque essa poética, essa capacidade de desenhar e modelar a luz é muito evidente na escultura. Então você, através do reflexo da luz ali nas formas, você consegue expressar a imagem que você quer, o sentimento que você quer, enfim. Eu acho que aí é essa congruência com todas as outras artes, no sentido de expressividade também. E é muito interessante, porque quando a gente fala em arte menor, né, em arte mecânica, isso é uma coisa que normalmente as pessoas hoje não têm ideia do que é isso. A disputa, a briga, e o grande cabeça disso foi, na realidade, foi Leonardo da Vinci, que brigou para que a pintura, de modo especial, entrasse como uma arte liberal. Porque o grande escultor, na realidade, Leonardo da Vinci não foi um escultor, mas foi o próprio Michelangelo. Michelangelo foi um grande escultor, e é como você falou, a gente imagina um ateliê desse tamanho, imagine pedra. Muito mais. É uma coisa, e como você falou, eu trabalhei, já fiz braçal mesmo. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz em pedra, quando eu comecei a encarar esse trabalho como algo, como sustento próprio, né? Então eu comecei a pegar encomendas. A primeira foi minha família mesmo, que tinha uma gruta e começou a pingar água e derreteu o santo de gesso, aí me encomendou um santo de pedra e tal. Aí através dela veio outra, e aí eu fiz um São Francisco de 1,70 m de pedra sabão. A pedra pesou 1.650 quilos. Tá doido. A pedra, ela não vinha em blocos, né? Essa pedra sabão, ela era encontrada como uma pedra bruta, toda disforme,
E aí, dessa pedra bruta toda disforme, eu tive que lavrar com aquele gorpião, que é um antigo serrote de lenhador, cortar a pedra para fazer o bloco para tirar a escultura. Então, eu me lembro que quando eu peguei essa encomenda aí, minha mãe falou, ela falou, não tô nem dormindo, você é maluco de pegar um negócio dele, como é que você vai fazer isso e tal? E, curiosamente, eu guardo esses projetos até hoje aí, os desenhos e tal. É interessante, eu arquivei isso, guardei e tá aí comigo até hoje. Que bom, que bacana. Você me falou que você fez artes plásticas aqui na Universidade Federal de São João. Sim. Sim, é um curso de artes aplicadas, né, com ênfase em cerâmica, mas que tem várias disciplinas assim que também tratam da arte com mais profundidade no sentido filosófico, imagético e tudo mais, né? E foi bem importante para mim ter esse contato, né, ver com mais realidade o que de fato seria a arte, enfim, né, entender um pouco mais sobre isso também. Né, Não, porque isso é muito importante, porque normalmente, quando nós falamos em imagem, as pessoas pensam o seguinte, a imagem é muito fácil de interpretar. Ou se não, vem aquelas pessoas que falam o seguinte, bom, Picasso, vamos dar um exemplo de Picasso. O cara vê uma obra de Picasso e fala assim, isso até eu faria. Ou seja, menosprezando. Só que o pessoal esquece, né, que para o Picasso chegar ao cubismo, ele passou primeiro pelo academicismo. Ou seja, ele era acadêmico. Sim. Ou seja, ele sabia exatamente fazer aquilo que qualquer pintor da academia sabia fazer. Sim. Só que o gênio Picasso soube se libertar das amarras da própria mimese, vamos dizer assim. Como você, eu vejo, por exemplo, as suas imagens, pouco a pouco, eu já folheei todo. Pessoal, ele tem um Instagram que, olha, vale a pena, viu? Vale a pena, porque eu já olhei todas as imagens dele. Bom, de qualquer jeito, entre no nosso também, de vez em quando vale a pena, que a gente fica passeando por aí, mas enfim, eu já vi todos, e a gente começa a ver pouco a pouco a própria característica do artista. Então a gente começa a perceber que vai surgindo uma escola, vamos chamar assim, Carlos, o seu sobrenome que é um pouco difícil. Calçavara. Então, nós já estamos vendo, vamos dizer assim, que não seja agora já, mas daqui a uns 10 anos, 15 anos, nós vamos ter realmente o estilo Calçavara, que é algo natural. Nós, há pouco tempo, também nós estivemos em contato com uma artista, vamos chamar artista sacra, ela pinta em igrejas, nossa amiga Maria Fonseca. Conheço. E a Maria Fonseca, eu já falei para ela a última vez que nós nos encontramos, mostrando exatamente isso. Falei, Maria, você já está mostrando, porque nós tivemos o grande Cláudio Pastro, que após o seu falecimento, né, ele já tinha o seu próprio estilo. E muitos artistas surgiram dessa verve e criaram o seu próprio espaço. E o que você acha, por exemplo, disso? Daqui a pouco você poder dizer, olha, o Calçavara tem a sua própria escola, tem os seus próprios discípulos. Bom, eu acho que é um acontecimento assim, natural que se desmembra de uma trajetória. Assim. Acho que a gente precisa estar aberto a esse acontecimento também, né, para a gente deixar isso fluir. Eu acho que assim, poder também assim, conferir a outras pessoas a possibilidade de aprender e ter contato com essas técnicas, eu acho muito importante, até para a própria valorização do labor, do trabalho, enfim, mas não só, a cunho também de expressividade, né? A pessoa tem condição ali, através da técnica, de expressar o que de fato, a maneira que ela enxerga aquilo, né? Eu acho que isso é muito próprio, né? Cada um vai desenvolver o seu estilo. Eu costumo dizer, por exemplo, que na Itália, né, no Itália, a gente tem uma espécie de caligrafia, né, no qual a gente consegue identificar, por exemplo, se a gente partir mais para a arte sacra, né, que é o campo, você consegue, por exemplo, identificar Aleijadinho, Mestre Piranga, Xavier de Brito, por traços muito característicos desses artistas, né? Então, eu acho comum que isso tenha talvez uma
uma influência nos discípulos. Eu acho que eu tenho essas influências também. Por exemplo, eu fiz muitas réplicas de Mestre Piranga. Eu acho que eu tenho uma influência, sim, do Mestre Piranga no meu drapeado ali, no planejamento. Algumas influências mais de Aleijadinho, talvez no perfil mais adunco, uma coisa um pouco mais puxada, que às vezes eu tento corrigir. Existe também algo, uma anatomia talvez um pouco mais, um pouco não, bastante definida e tipo assim, quase que tracejada, né, com os ligamentos e tudo mais, quase que forçada, como se o corpo todo estivesse em tensão. Bem barroco, por sinal. E que assim, às vezes eu juro que eu tento me abandonar isso e eu não consigo. Carlos, eu vou te dizer uma coisa, tem um conceito que eu criei chamado iconofotologia. Uhum. Então eu vou agora, se Deus quiser, no segundo semestre, eu vou lançar a minha obra, que para mim é muito importante, que é a minha teoria da imagem, vamos dizer assim. E na iconofotologia eu digo o seguinte, o que é iconofotologia? Na realidade nós temos a iconofotologia, que é o nosso acervo imagético, que é individual e é coletivo. Esse acervo, cara, é que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Sim. Você próprio falou, aqui em Minas Gerais, essa região é uma região que reverbera, vamos dizer assim, o barroco, o rococó, o século XVIII, o Aleijadinho. Então é muito forte essa imagem. Então isso está muito arraigado no seu acervo iconofotológico, a ponto de você mesmo falar, não, eu tento. Só que é difícil, porque é a marca. Quando a gente olha, por exemplo, as outras esculturas, nós temos aqui uma Imaculada, que vocês estão vendo aí. Essa Imaculada, ela é muito barroca, é claramente barroca. E nós estamos no século XXI. Então, como é você mostrar isso? Porque, na realidade, é mais do que um resgate, é exatamente manter viva uma tradição que é da região, que é uma tradição também fora de época, porque o barroco é do 17, o barroco mineiro é do 18, ou seja, enquanto nós já estávamos lá no rococó, quase saindo do rococó, nós instauramos o chamado barroco, porque quem trabalha com isso não gosta, nós não gostamos da palavra barroco, o seiscentismo, na realidade, a arte seiscentista. Então, como é isso? Porque, na realidade, é isso. Faz parte do seu acervo. Então, é muito difícil você romper com isso. Eu acho que tem coisas que fogem da nossa capacidade de explicação. Eu acho que é uma coisa bastante anacrônica, assim. Exatamente. Mas que acontece. Está acontecendo nesse momento, né? Eu tenho a oportunidade de estar fazendo essas imagens, né? Eu já fiz um trabalho autoral, já desenvolvi um trabalho autoral que foi o meu trabalho de conclusão de curso na Federal daqui, que curiosamente é um design de cunho estético que mescla ali, tem uma matiz principal ali no movimento dos líquidos, mas que com um espírito muito barroco e com adereços também do barroco. Então, assim, mesmo eu querendo me desvincular do barroco, eu voltei para ele, entendeu? Então, acho que não tem jeito, é isso que você falou, assim, tá aqui, né? Parece que a gente talvez faça parte desse cenário, como pertencente a ele e não ele pertencente a gente, né? Então, eu acho que existe uma inversão de pertencimento, talvez, né? Então, acho que existe um papel nisso também, que, como eu disse, foge, às vezes, da capacidade da nossa explicação, né? Porque, né, essa demanda, né, que existe, assim, até pela arte sacra mesmo, né? A gente tá fazendo isso, assim, com tanta ênfase até hoje. Eu digo que a arte sacra, ela foi uma escolha minha, assim, por poder também ter a oportunidade de trabalhar com algo que eu acho maravilhoso, assim, que é a fé das pessoas. Entendeu? Então, e levar a arte para pessoas que talvez jamais entrariam dentro de uma galeria de arte, ou sei lá, ou nem sabe o que é isso, mas que se emocionam
por algum lapso de tempo ao admirar uma obra minha. Então, para mim, esse sentimento, né, de ter proporcionado à pessoa a oportunidade dessa experiência meio que mística ali, né, e de não estar na problemática do cotidiano dela ali envolvido, para mim isso aí já vale o meu trabalho, assim, sabe? Isso é Isso é maravilhoso, porque a arte, a questão da fruição, a questão da estética, a estética, é importante nós lembrarmos, a estética vem de aesthesis no grego, que significa sentido. Sentido. O que é o sentido? Ou seja, nós captamos o mundo por meio dos nossos sentidos. E quando nós nos deparamos com uma imagem como essa imagem entra por nossos olhos, no meu caso está entrando pelo meu nariz, eu estou sentindo o cheiro maravilhoso da madeira, e esse cheiro é algo que fica, e isso me atinge. Sim. Então, esteticamente, a imagem, ela tem uma função e ela tem um papel de me atingir. E é como você falou, não há preço você poder atingir as pessoas e fazer com que as pessoas saiam realmente da sua vida cotidiana, muitas vezes de estresse, de trabalho, de labuta. Uma coisa que é muito importante, para a gente encerrar, na verdade, Carlos, já que a gente não tem muito tempo, é a própria questão da academia. Porque muitas vezes as pessoas têm um véu que cobre essa ideia da arte, a arte é isso, a arte é aquilo. O que você tem a me dizer sobre a própria questão do fazer artístico? Com a academia, assim, realmente esse véu, assim, ele caiu, né? Então, assim, é um véu bastante romantizado, né, sobre a arte, enfim, sobre a imagem em si, e, assim, a gente vê que, no fundo, nós somos seres completamente manipulados pela imagem, né, no sentido geral. Eu acho que tudo isso tem uma influência imensa assim, na nossa sociedade, no nosso meio ambiente, em tudo, né? Então, assim, a gente vê que o fazer artístico, às vezes, ele tem uma responsabilidade. Ele confere ao artista uma responsabilidade que é a de, talvez, retratar o seu tempo, a sua sociedade, enfim, que é o que acontece comigo aqui. Muito embora de uma forma, né, como eu disse, anacrônica, né, talvez, mas a gente é um registro de que isso ainda existe até o presente momento, né? Por exemplo, eu poderia me expressar de inúmeras outras maneiras dentro do campo da escultura, mas eu preferi essa maneira, né, que é uma maneira que eu acho que, assim, que tem uma responsabilidade mais
bela, digamos, não só no sentido estético, de eu trabalhar a estética da obra, mas no sentido mais belo, assim, de trabalhar no ser humano o que eu acho que é essencial na vida dele, que é o acreditar, sabe? Que é o acreditar. Então, tipo assim, existe toda essa espiritualidade atrás da arte sacra e tal, mas eu acho que assim, o Deus, né, a palavra Deus, assim, ela vestiu algo muito espiritual. E eu acho que assim, na verdade, essa força, né, Deus mesmo, assim, é algo muito intrínseco, é muito pessoal do ser humano, é de onde ele retira as suas forças assim para vencer os desafios da sua vida, mesmo que ele não acredite em Deus e não acredite em nada, assim. Então, eu acho que essa é uma energia vital, assim, sabe, do ser humano. A partir do momento que ele existe, ele vai acreditar em algo, mesmo que não seja nada, mesmo que seja não acreditar. E ele vai sobreviver, o instinto vital dele vai fazê-lo buscar alimento, fazê-lo buscar oportunidades, né, fazê-lo buscar viver, né, porque ele realmente existe, ele precisa acreditar que ele está vivo e que ele tem forças e energias para poder vivenciar a vida. Nossa. A vida. Nossa, olha, vou sair daqui tão feliz, cara. Realmente, nossas ideias coadunam, porque na realidade coadunam realmente. Eu acho que não foi por acaso que eu encontrei seu Instagram e me apaixonei e quis vir aqui. Eu também acredito que não é por acaso. Nada é por acaso, não, viu? Não. Mas olha, gostei muito mesmo. Que bom, fico muito feliz, obrigado, igualmente. Carlos. Eu que te agradeço aí. Foi realmente um grande prazer. Pessoal, eu espero que vocês gostem também, valeu muito a pena, vocês estão vendo as imagens dele aí no nosso vídeo. Vejam também o Instagram dele, que vale muito a pena, conheçam mais as obras. E, de repente, aqueles que quiserem adquirir, eu não tenho possibilidade, mas olha, se eu pudesse, adquiriria. Vale muito a pena. Um grande artista do nosso tempo, e eu tenho certeza que vai ser um grande artista do nosso país em breve. A todos vocês, então, mais uma vez aqui é o professor Jack Brandão, mais uma vez estamos aqui no canal, espero que vocês nos sigam, que vocês compartilhem, que vocês, deem o like, que vale muito a pena. Até mais, pessoal. Tchau!